Olá, meus amigos. Hoje nós vamos ver por que é importante olhar o cocô. Isso mesmo, o cocô pode contar várias coisas para a gente. Nós vamos entender então por que é importante no dia a dia fazer essa avaliação. Vamos lá? Olá, me chamo Marcelo Werneck, bem-vindo à minha casa. Como vocês podem ver, eu moro um pouco mais afastado da cidade porque eu prefiro esse contato com a natureza. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo, não custa nada. Eu sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte, trabalho com intestino, gente. Então eu vou falar para vocês qual que é a importância de olhar o cocô no dia a dia. É muito importante porque vai falar várias coisas para a gente sobre o nosso organismo, sobre a nossa saúde. Vamos começar falando sobre o aspecto, né, gente? O aspecto das fezes, se vocês procurarem, existe uma escala, chama escala de Bristol. Essa escala vai mostrar o quê? Vários tipos de fezes. Desde fezes que a gente vai chamar encíbalos, que são aquelas bolinhas que muitas vezes as pessoas falam que é cocô de cabritinho, até fezes aquosas, que seria aquela diarreia. Então isso já vai mostrar pra gente vários aspectos. Diarreia, gente, não é normal. Não é normal a pessoa ter fezes líquidas no dia a dia. Isso deve ser investigado. É claro, todo mundo já teve uma diarreia em algum momento, que a gente chama de diarreia aguda. A diarreia aguda, com o tempo, ela tende a melhorar. A grande maioria das diarreias vão durar aí no máximo até uma semana. Mas em alguns casos, a diarreia pode passar disso. Mais de 1, 2, 3 semanas, aí já vai virando o que a gente chama de diarreia subaguda ou diarreia crônica a partir de 3 semanas. Nesse caso, a gente deve investigar. Então, diarreia no dia a dia não é normal, deve ser investigado. A diarreia aguda, em geral, vai ser autolimitada, a gente vai tratar principalmente com hidratação e controle de sintomas. Mas, em alguns casos, se tiver alguns fatores aí que a gente chama de sintomas de alarme, a gente deve, talvez até entrar com antibiótico, investigar, mesmo na diarreia aguda. Como eu falei, esse espectro das fezes vai desde fezes aquosas até aquelas fezes em bolinhas, que são as fezes muito típicas de quem tem constipação. As fezes em bolinhas ou fezes em cíbalos normalmente são fezes daquela pessoa que ingere pouca fibra ou pouco líquido. Isso gera fezes pequenas e duras. Também não é normal. Então nós já estamos vendo aí que o aspecto das fezes já vai mostrar para a gente algumas coisas importantes sobre a nossa alimentação, se tem alguma doença no intestino. Então são coisas que a gente deve investigar. Um motivo para ficar olhando, né? Sempre que for ao banheiro, olhar, não custa nada, né, gente? Não precisa ter nojo das próprias fezes. Não estou falando para pegar as fezes, mas para sempre olhar. Outra coisa importante que as fezes podem dizer para a gente é quando elas começam a ter uma alteração de formato. Normalmente as fezes, né, quando elas estão bem formadas, elas vão ser cilíndricas e normalmente vão ter um diâmetro mais ou menos aí de 2, 3 ou 4 centímetros, dependendo da pessoa. Quando as fezes tinham um diâmetro que era mais ou menos nessa faixa aí e depois começam a ficar finas, isso deve ser investigado. Fezes finas normalmente significam o quê? Que tem uma passagem do ânus ali que está mais estreita por algum motivo. Porque alguma coisa está levando ou ao ânus ficar mais fechado ou ter alguma coisa gerando um efeito de massa que está impedindo a passagem das fezes com aquele formato normal do ânus. Várias coisas podem causar isso. Eu já vi pacientes que tinham papilas hipertróficas, pacientes que tinham hemorroidas, trombose hemorroidária, vários casos assim. Mas uma coisa que pode deixar as fezes mais finas seria o câncer de reto e o câncer de ânus. Então, as fezes que mudam de espessura, ficando mais finas, isso é muito importante que a gente avalie. Outra coisa importante com relação a esse aspecto das fezes seria a alternância. As fezes têm horas que estão mais amolecidas, tem horas que estão mais duras. Essa alternância também não é normal. É claro que vai ter uma variação de acordo com a alimentação, mas uma alternância no longo prazo tem que ser investigada, gente. Porque uma das coisas que pode causar isso seria até o câncer de intestino, pólipos, alterações de dentro do intestino ou do reto. Interrompendo um segundinho, gente, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, que é o curso que eu abordo a relação do intestino com o corpo humano, a relação do nosso intestino com o corpo como um todo, influenciando desde alergia, sensibilidade alimentar, câncer, atividade física, o que você deve comer, suplementos, probióticos, tudo isso tem nesse curso. O link está aqui na descrição, clica para conhecer. Outra coisa que as fezes podem contar para a gente seria alterações de cor. Eu já fiz uma série de vídeos aqui que eu abordo isso. Fezes escuras, fezes esverdeadas, fezes avermelhadas e o que isso pode significar. Então é importante que a pessoa olhe. As fezes ficarem avermelhadas depois de comer grande quantidade de beterraba é normal, né, gente? Isso aí acontece com qualquer pessoa. Mas se as fezes estão ficando avermelhadas fora desse contexto, né, sem ter alimentado de alguma coisa que pode colorir as fezes, nesse caso pode ser até sangue. Tem que investigar. Agora, o sangue, ele nem sempre vai sair na cor avermelhada, você sabia? O sangue pode, às vezes, sair numa cor bem enegrecida, bem preta, tipo borra de café.
Isso quer dizer que o sangue normalmente ele já foi metabolizado, significando que é um sangue que vem do intestino, talvez até uma parte mais alta. Ele já teve tempo de ser metabolizado e por isso ele sai bastante escuro. Então, mais um motivo para olhar as fezes. As fezes também podem mostrar para a gente a presença de alimentos não digeridos. Também tem vídeo aqui no canal sobre isso. A presença de certos alimentos nas fezes é normal. Tem alimentos, por exemplo, o milho, que ele não é digerido, ele vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Então, o milho presente nas fezes, gente, não é nada de anormal. Acho que isso já aconteceu com todo mundo que já comeu milho, né? Também folhas podem acontecer. Mas quando começa a ter presença de carne, o arroz branco que não foi digerido, gente, tem coisa errada. Não está tendo a digestão adequada ou absorção dos alimentos. Então, nesse caso, tem que ser investigado. Normalmente é uma falha da digestão, porque o alimento nem foi digerido e ele passou e saiu lá nas fezes. Então, mais uma coisa que as fezes podem contar pra gente, tem um problema de digestão. Outro problema de digestão ou de absorção seria aquelas fezes oleosas, fezes amareladas, fezes gordurosas, porque mostra pra gente que ou não está sendo dissolvida, né, que é pela presença da bile, ou não está sendo digerida, porque primeiro vai ser dissolvida, depois digerida e depois absorvida. Qualquer problema em qualquer dessas fases vai levar à presença de fezes gordurosas. Isso a gente vai ver aquelas fezes que boiam, ou as fezes amareladas, as fezes espumando, nada disso é normal e deve ser investigado. E existe exame para isso, né, gente? Existe um exame que é a pesquisa de gordura nas fezes ou a dosagem de gordura nas fezes, que mostram para a gente a presença exatamente dessa gordura. E para finalizar, não estou falando que isso é o fim do assunto não, né, gente? Tem muito mais o que falar. Eu estou falando aqui algumas características que as fezes podem contar para a gente. Mas a presença de muco. Também tem vídeo aqui no canal, né, gente? Vocês sabem, né? Aqui eu abordo tudo relacionado ao intestino. A presença de muco normalmente vai significar qualquer agressão que possa ter acontecido no intestino. Então, disbiose, qualquer trauma no intestino, alterações inflamatórias e alérgicas, tudo isso pode causar a presença de muco. É lógico, muco eventualmente pode acontecer até no intestino irritável ou a pessoa variou muito a alimentação, isso pode levar à presença de muco. Agora, o muco, no longo prazo, um sintoma recorrente, deve ser investigado. Como eu falei, qualquer agressão ao intestino vai levar a uma reação de aumento da produção de muco, que o muco em si, gente, é normal. Ele é produzido para ajudar na passagem das fezes e para proteger as nossas células. Mas quando tem uma agressão, tem um aumento da produção desse muco, e é isso que não é normal. Sendo um sintoma, então, recorrente, deve ser investigado. Então, gente, esses foram vários motivos para você olhar o cocô no dia a dia, para saber o formato, o aspecto, a cor, a composição, até o odor, né, gente? Aquelas fezes que eu falei, tipo borra de café, a melena, normalmente as fezes são muito fétidas. E fezes muito fétidas também podem ser sinal de disbiose. Fora isso, também, como eu falei, a presença de muco, né, que é um sintoma que, quando recorrente, deve ser avaliado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E, gente, eu tenho o curso Intestino Saudável, o link está aqui na descrição. É um curso que eu abordo toda a relação do intestino com o nosso corpo, como a saúde intestinal afeta a nossa saúde geral. Se você quer ter mais saúde, deve começar pelo intestino. Fora isso, acessa meu site, lá toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal. E no meu Instagram, que está crescendo cada vez mais, eu tenho feito caixinhas de perguntas, eu tento fazer sempre que eu posso. Com as perguntas de vocês eu respondo ali nos stories, são respostas curtinhas, mas que esclarecem muitos problemas para muita gente. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.